Divergência na Câmara Cível. Desembargadores divergem parcialmente e julgamento dos acusados na Operação Taturana é suspenso. Sem direitos no sistema prisional. Juiz afirma que a cartilha da mulher presa não é cumprida em Alagoas. E a análise do juiz Vladimir Paz de Lira sobre o entendimento do CNJ em relação à mudança de gênero no registro civil. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! A gente começa esta edição com o julgamento dos acusados da Operação Taturana. Os desembargadores da Câmara Cível voltaram a analisar as apelações dos condenados em primeira instância. 10 réus respondem pelo desvio de mais de 300 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Alagoas. Os 3 desembargadores que fazem parte da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas se reuniram para dar continuidade ao julgamento dos sentenciados na primeira ação de improbidade contra os chamados Taturanas. Durante a sessão, os desembargadores votaram para rejeitar as preliminares e manter a condenação dos réus Manuel Gomes de Barros, Paulo Fernando dos Santos, Maria José Pereira Viana, Celso Luiz Tenório Brandão, João Beltrão Siqueira, Adalberto Cavalcante Silva e o Banco Rural. Os desembargadores Domingos Neto e Fernando Tourinho votaram para rejeitar as prejudiciais de mérito, ou seja, a prescrição e decadência, e mantiveram a condenação dos réus Arthur Lira, Cícero Amélio e Cícero Almeida. O desembargador Celírio Adamastor divergiu e votou para acolher as prejudiciais. O julgamento foi iniciado no dia 22 de setembro e foi suspenso por pedido de vistas do desembargador Fernando Tourinho. A acusação pela qual eles foram condenados na primeira instância é a de que fizeram empréstimos pessoais junto ao Banco Rural que foram pagos com dinheiro público. O julgamento foi suspenso e será continuado no dia 28 de novembro. Os processos virtuais têm trazido várias vantagens ao Poder Judiciário. No Fórum de Maceió é feito um trabalho conjunto para informatizar todo o acervo e tirar os processos das prateleiras. O projeto de virtualização processual do Judiciário Alagoano está avançando cada vez mais. Depois de digitalizar todos os novos processos, agora os acervos também estão sendo informatizados. Nesta unidade judiciária, situada no Fórum do Barro Duro, por exemplo, chega a 80% a informatização processual da unidade. Eu pretendo ver se até o dia 31 de dezembro deste ano eu consigo concluir a virtualização de todos os processos. A gente vai desaparecer as estantes, a gente não vai ter absolutamente nada. Tudo na máquina, tudo no computador, tudo informatizado. O trabalho na sexta vara cível para transformar os processos físicos em arquivos de computador é feito em equipe. Todos contribuem e também aproveitam os benefícios que a virtualização processual proporciona para um trabalho mais rápido e eficiente. A gente tinha que fazer um índice para não se perder o processo, porque diante do acervo, que é muito grande, a gente perde muito processo. Então, hoje em dia, a gente não corre mais esse risco. Nesta outra unidade judiciária, também no Fórum do Barro Duro, os resultados da virtualização processual são ainda mais animadores. 100% dos processos da vara já estão informatizados há cerca de 5 meses. A juíza, que atualmente coordena a unidade judiciária, é titular de uma comarca no interior do estado. A magistrada avalia o quanto essa informatização auxilia o trabalho que muitas vezes pode ser feito à distância. Os advogados e as partes ganham muito com o tempo no trabalho, porque podem acessar o processo do seu escritório, da sua casa, e também o servidor também diminui o trabalho. Então, existe uma economia para as partes, para os advogados e também para os servidores do judiciário. Uma verdadeira força-tarefa foi desenvolvida pela equipe da escrivã Bianca para digitalizar os mais de 4.000 processos da unidade. Hoje, os servidores reconhecem que trabalham em outro ambiente, mais interativo e organizado. A gente tem outra unidade depois da digitalização, né? A gente consegue trabalhar com mais
fluidez. Embora a gente pensasse que a gente não iria conseguir controlar os processos, mas foi só uma questão de adaptação. Eu digo que o processo virtual ele é mais célere, ele é mais econômico, são menos gastos, ele é mais confiável, sem dizer que é ambientalmente correto, né? Se diminui a emissão de papel e assim se contribui com o meio ambiente. O Poder Judiciário de Alagoas vem fiscalizando de perto o cumprimento da Lei de Execuções Penais no sistema prisional do Estado. Na única unidade que recebe as mulheres, os direitos das presas não vêm sendo cumpridos. A Cartilha da Mulher Presa, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2011, traz todas as recomendações necessárias para que sejam respeitados todos os direitos dessa população carcerária. A mudança amplia o rol de direitos das mulheres presas no Brasil, que hoje representam 6,4% da população carcerária do país, número que vem crescendo em um ritmo muito maior que a população carcerária masculina. Segundo o juiz da 16ª Vara Criminal da Capital, Execuções Penais, José Braga Neto, essa cartilha está muito longe de ser cumprida, especialmente no presídio feminino Santa Luzia. Direitos como requerer a substituição de prisão preventiva por domiciliar em caso de ser gestante ou possuir filho de até 12 anos de idade, poder ter acompanhamento médico durante a gravidez ou simplesmente poder tomar banho de sol não vêm sendo respeitados, afirmou o juiz. Essas presas não estão sequer saindo para tomar banho de sol. Você imagina outras situações. É um direito do preso ficar, e da presa, de uma forma geral, ela ter o direito ao banho de sol, pelo menos, e é determinado pela execução penal. E isso não está acontecendo sob a alegação, né, de não ter contingente pessoal para isso. Conversamos com a diretora da unidade prisional. Segundo ela, as deficiências apontadas pelo juiz já foram sanadas. Essa questão do banho de sol já foi resolvida, já tem praticamente 2 meses. E a gente conta com 5, no máximo 6 agentes por equipe, o que fica praticamente assim, impossível rodar todas as atividades necessárias na unidade. Mas assim, a gente faz o máximo possível, o banho de sol já foi regularizado. Ainda segundo ela, o único problema enfrentado hoje é a falta de mão de obra, problema que só poderia ser resolvido com a realização de concurso público. Por enquanto, a Secretaria está tentando um paliativo, que seria o serviço suplementar, que está em andamento, né, na PGE, e é um paliativo, mas realmente a solução só o concurso público. O juiz lembra que toda essa situação poderia estar bem diferente se houvesse uma maior vontade política de quem exerce os cargos públicos do Executivo em Alagoas. O governador ficar mais presente no sistema prisional, não só a presença física, mas com investimentos no sistema prisional. Agora a gente fala de um assunto polêmico, a mudança de sexo no registro civil. O repórter André Risco traz mais informações sobre esse assunto. Recentemente, uma decisão que vem gerando muita polêmica é uma que foi determinada por um corregedor nacional de justiça, que determina que, a partir de agora, não é mais necessária a realização de cirurgias para a mudança de sexo, de gênero, no registro de nascimento. Quem explica um pouco mais sobre esse assunto, quem faz uma análise, é o Dr. Vladimir Paz de Lira, que é juiz aqui da 26ª Vara Civil Família da capital. Doutor, como é que o senhor analisa essa decisão? Na verdade, eu penso que a decisão do Corregedor-Geral de Justiça do CNJ não foi no sentido de dizer que não se exige mais a cirurgia para que se possa mudar o gênero no registro de nascimento. Pelo que li, me parece que a Defensoria Pública da União protocolou um pedido no sentido de que fosse baixada uma normatização pelo CNJ acerca da desnecessidade de exigência dessa cirurgia para mudança de sexo no registro de nascimento, tendo entendido do corregedor, primeiro, de saber dos estados se realmente estavam criando-se dificuldades para que as pessoas que ainda não tinham mudado de sexo pudessem... que quisessem, não estavam conseguindo mudar no seu registro de nascimento a sua nova opção de natureza de gênero. Primeiro, eu penso que nós estamos trabalhando com uma situação que não é de competência do CNJ, ao que me parece. Isso é uma questão judicial. Existem entendimentos de que, para que haja a cirurgia de mudança de gênero no registro de nascimento, há necessidade de da cirurgia de mudança de sexo.
Existem alguns entendimentos que essa cirurgia de mudança de sexo poderia ser dispensada em algumas situações concretas. Isso é uma coisa, mas isso são questões que são decididas dentro do caso concreto e são decididas judicialmente. Não me parece ser o caso do CNJ determinar que, a partir de agora, os juízes não podem mais exigir essa cirurgia. O que me parece que, historicamente, merece uma reflexão sobre esse assunto. A cirurgia, a mudança de gênero no registro de nascimento surgiu para atender exatamente a desconformidade que tinha entre o gênero que a pessoa passava a se utilizar depois de uma cirurgia, socialmente, inclusive do seu ponto de vista de intimidade, para aquele gênero que constava no registro de nascimento, o que lhe causava uma série de constrangimentos. Você fazia todo um procedimento cirúrgico, médico, de acompanhamento durante vários anos, para mudar o seu gênero, você adequar o seu gênero psíquico ao seu gênero físico, e depois você permanecia com o seu gênero jurídico incompatível com aquilo que você passou, que você se transformou. Então, isso realmente era uma incongruência. Passamos a aceitar, do ponto de vista jurisprudencial e também na doutrina, que era possível, sim, mudar o gênero quando a pessoa se submetia a isso. Houve uma evolução, e eu sou um dos que penso que essa cirurgia, até pela demora que é necessária e pelo tratamento longo que precisa se fazer para se concretizá-la, a cirurgia especificamente pode não ser indispensável para a mudança de gênero no registro. A mudança de nome já vem sendo feita, independentemente de cirurgia, isso há muitos anos. Mas para mudar o gênero, sem a cirurgia, me parece ser possível, em casos concretos, situações extremamente excepcionais. Mesmo nessas questões excepcionais, me parece que tem que haver procedimentos de definitividade dessa nova opção de gênero. Doutor, aqui em Alagoas existem casos nesse sentido? O senhor já se deparou com esse tipo de caso e que tipo de decisão o senhor já tomou? Eu já tive a oportunidade de determinar a modificação de gênero no registro de uma transgênero que fez a cirurgia de mudança de sexo na época, já faz alguns anos, e também tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que mudaram de nome, mas não mudaram de gênero. A situação, por exemplo, das pessoas que se travestem do gênero diverso daquele que nasceu, chamado travestis, que tanto podem ser homens como mulheres, mas são pessoas que mantêm o seu sexo masculino e originário, mas que se apresenta socialmente com gênero diverso, e a gente tem mudado o nome dessas pessoas, mas não tem mudado o sexo, muitas vezes porque elas não querem. Mas algumas outras pessoas fizeram todo o início de tratamento, e me parece, eu nunca tive esse caso, me parece ser a hipótese de, nessas questões específicas, se você já tem toda uma adequação social, e de intimidade sexual e etc., possa haver, sim, sem a mudança de sexo, através de cirurgia, a mudança de gênero no registro. Esse levantamento que a Corregedoria Nacional de Justiça pretende fazer, em Alagoas não existe nenhuma regulamentação acerca de que os juízes não podem exigir a cirurgia para efeito de mudança de gênero na certidão de nascimento. Não existe nenhum provimento da Corregedoria, nenhuma resolução do Tribunal de Justiça. Penso eu, também não ser possível. Da mesma forma que o CNJ não pode a nível nacional, penso que não pode ser a nível estadual. Agora, as pessoas podem requerer livremente a retificação judicialmente, e o juiz vai analisar no caso concreto, podendo deferi-la ou não deferi-la judicialmente. E esta edição termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!